Agora vamos conhecer o livro da família de Todipá. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Algumas famílias são da mesma cor. Algumas famílias são de cores diferentes. Todas as famílias gostam de se abraçar. Algumas famílias vivem perto uma das outras. Algumas famílias vivem longe uma das outras. Algumas famílias são muito semelhantes, todos se parecem. Algumas famílias assemelham-se aos seus animais de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam, sem dúvidas. Algumas famílias têm uma madrasta, um padrasto, uma meia-irmã ou um meio-irmão. Algumas famílias adotam crianças. Algumas famílias têm duas mães ou dois pais. Algumas famílias têm apenas um pai ou uma mãe. Todas as famílias gostam de festejar juntas os dias especiais. Algumas famílias comem as mesmas coisas. Algumas famílias comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de sossego. Algumas famílias gostam de barulho. Algumas famílias gostam de ser limpinhas. Algumas famílias gostam de ser menos limpinhas. Algumas famílias vivem sozinhas. Algumas famílias partilham o lar. Todas as famílias unidas podem ser mais fortes, todos juntos. Há diferentes formas de ser uma família. A tua família é especial, seja qual for o tipo. Fim. Olá, meus amores! Oi, como vocês estão? Tudo bem? E aí, acompanharam direitinho a história? É uma história bastante interessante. Ela fala sobre todas as características das famílias. Isso, nós já estudamos bastante, não foi mesmo? Cada família tem a sua característica distintas, né? Diferentes umas das outras. Cada família tem a sua dinâmica, o seu jeito, o seu carinho, o seu amor. Isso, cada um tem o seu jeitinho, né? E a sua estrutura muda de acordo com a família. Tem famílias que são grandes, né, tia? Algumas são pequenas. Enfim, existem vários tipos de família. Vocês viram até que existem famílias com duas mães, dois pais, somente com o papai, somente com a mamãe, até mesmo com os avós e os netinhos, enfim. Existe uma infinidade de famílias, de estruturas de família. Mas, há muito tempo atrás, as famílias eram diferentes. Pois é. E ao longo do tempo foi mudando. Sim. Vamos observar agora algumas imagens e vamos comentar, certo? Vamos lá? Chega bem pertinho. Então, crianças, como a tia disse, as características das famílias mudaram com o tempo, ao longo do tempo. Há muitos anos atrás, as famílias elas eram mais numerosas, certo? De uma maneira geral. As famílias, as mamães tinham muitos filhos, muitos mesmo, 15 filhos, 18 filhos, enfim. Depende, né? Variava de cada família, mas sempre elas eram muito numerosas. Mas algo influenciava nisso. As mulheres, elas não trabalhavam fora,
fora, elas trabalhavam em casa, elas eram donas de casa. Então, elas trabalhavam, trabalho doméstico em casa e criavam seus filhos. Com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando seus direitos e começaram a trabalhar fora. Devido a essa nova realidade, elas começaram a ter menos filhos. Até porque essa dinâmica de ter filhos e trabalhar fora exige muito de nós. Vocês são crianças e quem tem mamãe que trabalha fora, o papai que trabalha, sabe como é. Você precisa ter um local para ficar, muitas vezes a escola, se for pequenininho ainda um berçário, enfim, exige todo um planejamento. Então, com o passar dos anos, com essas mudanças, a família foi se modificando. Isso não impede que hoje em dia tenham famílias numerosas, ainda existem, mas no geral isso mudou bastante. Pensa aí um pouquinho nos amigos que você tem. Como é a família deles? Será que eles têm 10 irmãos? 15? 18 irmãos? Ou geralmente eles têm 1, 2, 3, até 4 irmãozinhos? Pois é, todas as famílias que eu conheço têm no geral 4 filhos mais ou menos, 3, 2. Na minha casa mesmo eu tenho 2 filhos. E você, tia Clívia? Também tenho 2 filhas. E não pretendo ter outros. Para mim está bom, é o suficiente. Diferente da minha avó. A minha avó, ela teve 8 filhos. Mas a mãe dela teve ainda mais. Isso também se dá porque antigamente as pessoas se casavam muito jovens. Muito lá para os seus 15 anos, 14 anos. Nossa. A mulher já casava, já saía da casa dos seus pais e aí ela tinha que construir a sua família. Então minha bisavó teve muito mais que 8 filhos, diferente da sua filha. E a minha mãe teve 4 filhos. 1 mora com o Papai do Céu e 3 estão aqui na Terra. Então, para vocês verem que com o passar do tempo, as famílias realmente foram modificando seus hábitos, até na quantidade de filhos para criar. Isso mesmo, ainda bem que isso mudou. Hoje as mulheres têm todas as possibilidades e direitos que o homem tem. De estudar, ter uma formação de nível superior, nível técnico, assim como ela queira. Ela pode decidir o seu destino, traçar os seus caminhos e percorrer. Pois é, muita coisa mudou. Outra coisa que também mudou é que antigamente, geralmente, a família era composta pelo papai, a mamãe, seus filhos. E hoje em dia nós já percebemos que algumas mamães criam seus filhos sozinhas, ou até mesmo os papais criam seus filhos sozinhos. Então, hoje, quando as pessoas não são mais felizes juntinhas, elas seguem caminhos diferentes, continuando sendo papai, continuando sendo a mamãe, amando os filhinhos, mas cada um na sua moradia, na sua casa. Assim, a criança tem 2 lares, 2 moradias. Pois é. O que importa é que cada um siga o seu caminho sendo feliz e respeitando o outro. Certo, crianças? Podemos observar essa imagem aí, que está na telinha. Ela é uma família atual ou é uma família de antigamente, lá do passado? Nossa, nós podemos observar em vários aspectos, não é, tia? As vestimentas deles, até mesmo os cabelos, os cortes de cabelo. Isso mesmo. Nos diz e muito. A quantidade de pessoas que contém nessa imagem, né? Já retrata uma família bastante numerosa. Isso. Podemos imaginar que esses pais foram pais muito novinhos para terem tantos filhos. Isso mesmo. Nossa, essa família é muito numerosa mesmo. Tia, outra coisa que mudou
é a questão das fotografias, não é mesmo? Aí com certeza não é uma selfie. Não. Não mesmo. Eram fotos tiradas por fotógrafos e as máquinas que fotografavam também eram diferentes das que utilizamos hoje. Observe essa imagem aí. Essa família também é uma família bem numerosa. Também seus patriarcas, sua matriarca também casaram-se muito novinhos e já tiveram vários filhos adultos, e esses filhos adultos já tiveram seus filhos também. Essa família mora próximas uma das outras. Nossa, e aí tem muitos bebês fofinhos, né, tia? Isso. Observem a vestimenta também. Os trajes são diferentes dos que utilizamos hoje. São roupas bem compostas, elegantes, mas para o nosso clima aqui, com certeza fazia muito calor. Nossa, com certeza. Vamos observar essa outra imagem. Já não tem tantas crianças assim, né, tia Jéssica? Isso, tem uma quantidade boa. Mas tem uma quantidade boa, já vem diminuindo com o tempo. E aí, podemos observar algumas crianças aqui em cima da calçada. Essa senhora pode representar a matriarca, que é a mãe da família. Temos aqui alguns adultos, podem ser os filhos. E supomos que aqui seja o marido, não é? Também tem uma aparência mais de idosa, né? Como uma senhora, já uma idade elevada. Isso, aparentemente mais velho, né, tia? Sim. Então provavelmente são os pais. E aí nós temos uma família atual, não é? Essa questão das famílias adotivas, né, que adotam crianças, tia, é algo mais moderno, certo? Claro que sempre aconteceu de algumas pessoas criarem crianças que não tinham laços sanguíneos, né? Mas com o tempo também se modernizou essa questão e criaram leis. Então hoje em dia essa questão da adoção é tudo regulamentado pelas leis. Isso mesmo. Então, olhando aí, observando, a gente pode imaginar, supor que essa família tem aí filhos adotivos, não é, tia? Sim. Ou não, podem também. Como lá na história que nós escutamos no início da aula, as famílias também têm cores diferentes e características semelhantes e diferentes. Isso. Mas retrata uma família feliz. Podemos observar que aqui é a mãe, o pai, a filha tem características semelhantes à mãe e ao pai, e o filho não tem características semelhantes. Não características físicas, não é, tia? Isso. O cabelo dele é diferente, o tom da pele também é diferente, mas a característica igual entre eles é o amor, o laço afetivo que os unem. Isso, tia. E eu conheço algumas famílias com filhos adotivos, onde os filhos, apesar de não ter a mesma característica física, aparentemente não parecer, mas se parecem muito no jeitinho, a personalidade. Porque aprende com a família que foi inserida, né? A família que o recebeu, vai aprendendo a maneira de viver, de lidar com as pessoas. Então, as suas características, na sua personalidade, se parece muito, se assemelha com aquela família. Sim. Então, realmente, ele faz parte, né, daquela família. Se a família for agitada, a criança também tende a ser agitada. Se é uma família mais calma, ele também vai ser calmo. Se for festeiro, ele vai gostar de festas. Isso, tende a seguir aquele mesmo estilo de vida, não é? Da família que está inserida. Vamos ver qual próxima imagem vai aparecer.
Essa Nossa. família já é bem pequenininha. Isso, bem moderna, não é mesmo? Antigamente, muito antigamente, assim, mais ou menos uns 80 anos atrás, nossa, quantos anos? Pois é, algumas mulheres, elas viviam infelizes em alguns casamentos, porque tinham medo de ter essa separação. Hoje em dia, ela já conhece seus direitos e ela sabe que tem o direito de viver sozinha se ela quiser. Então, aí nesse caso, vamos supor que essa mulher viva com a sua filhinha. Então, elas têm uma família com a união, com amor, com cuidado uma com a outra, mas a família é pequena. Pois é, elas vivem felizes dessa maneira. Sim. Isso que importa. Na verdade, as mães de antigamente não trabalhavam fora, como a tia Jéssica citou. Elas trabalhavam nas suas casas com a criação dos filhos. E os homens, os maridos, eram responsáveis por sair de suas casas, trabalhar e receber o sustento, né, da sua família, para prover o sustento da sua família. Então, as mulheres antigamente não se separavam dos seus maridos quando viviam casamentos infelizes, porque elas não tinham como se manter, como manter os seus filhos. Elas dependiam financeiramente dos seus esposos. Hoje, as mulheres já trabalham, já conhecem os seus direitos e aí, quando... Elas não se submetem mais a essas situações, não é, tia? Isso, quando não dá mais certo, quando um já está fazendo mal ao outro, então optam por cada um viver a sua vida de forma separada, porém nunca deixará de ser pai e nunca deixará de ser mãe. Exatamente. Agora, nós vamos observar lá no módulo 3 as famílias ao longo do tempo. Abram esse o módulo 3 na página 184 e observem aí essa imagem. Isso mesmo, é uma imagem, é uma fotografia em preto e branco. Essa imagem era capturada por uma câmera diferente da que utilizamos hoje. A imagem saía assim, somente o preto e o branco. E é uma família antiga, né? Que vivia lá na década de 30. E eles só tinham acesso à fotografia assim que ela era revelada, não é, tia? Sim. Não é como hoje em dia que as pessoas tiram várias fotos e apagam aquelas que eles não gostam. Pois é, não tinha como escolher. Tirava uma foto e pronto, era aquela mesmo. Isso mesmo. Vamos acompanhar aí o que o texto vem nos dizer? Famílias ao longo do tempo. Algumas características das famílias no passado costumavam ser diferentes das características das famílias dos dias de hoje. Há cerca de 80 anos era comum as pessoas se casarem jovens e formarem grandes famílias. Observe a fotografia. Nessa fotografia, como já comentamos, nossa, ela também é bem numerosa. Sim. Quantas pessoas fazem parte desta família? Dá pra gente contar. Vocês poderão contar junto conosco pra gente fazer a resposta oralmente. Mas também vocês podem escrever aí do ladinho, certo? Ó, vamos contar quantas pessoas fazem parte dessa família, começando pelos que estão aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos 13 pessoas nessa família. É uma família grande. Isso, bem grande. Na segunda questão. Nos dias de hoje, a maior parte das famílias costuma ser maior ou menor que a família apresentada acima. Eu acho que eles já sabem responder essa pergunta. Eles já escutaram bastante a gente falar sobre isso. Pois é, eles já perceberam, né, tia? Com certeza já tem aí uma ideia sobre essa resposta, com certeza. Pois é, crianças, de modo geral, atualmente as famílias costumam ser menores. E a família representada na fotografia. Isso mesmo, menores. Vamos agora ouvir o relato
de Mariana Apolinário. Isso mesmo. Ao longo dos anos, outras mudanças ocorreram na organização das famílias. E atualmente é mais comum encontrar famílias em que os pais não vivem na mesma casa, por exemplo. Leia a seguir o relato de Mariana, que tem 7 anos de idade. Certo? Meus pais se separaram quando eu era bem pequena. Hoje vivo com minha mãe, meu padrasto e minha irmã, a Ana. Nos finais de semana sempre vejo meu pai e meus outros irmãos, João e Henrique, que meu pai teve após se casar novamente. Adoro quando estamos todos juntos, nos divertimos muito brincando. Minha mãe sempre diz que, mesmo não vivendo na mesma casa, nós formamos uma família em que há muito amor e respeito. Relato de Mariana Apolinário, 7 anos. Foi escrito em 5 de julho de 2019. Pois é, foi bem recente, não foi? No ano passado. Com Pois quem é. Mariana mora? E aí, vocês prestaram atenção ao depoimento da menina? Ela mora com a avó? Com o tio? Não. Com o pai adotivo? Não. Mariana mora com a mãe, o padrasto e a irmã. Isso mesmo. Ela disse que seus pais se separaram. Então ela vive com a mamãe, o padrasto e a irmã. Pois é, a mamãe casou novamente. A irmã Ana. Quais são os membros da família de Mariana citados no relato que não moram com ela? Os que não moram com ela, quem são? O Isso seu papai, mesmo. né? O seu papai que separou-se da mamãe e construiu uma nova família. Isso mesmo. E aí teve outros filhos, então ela ganhou outros irmãos, não é isso, tia? Isso. Então o papai, o pai e os irmãos. Isso mesmo. Esses são os membros que não moram com ela. O papai e os irmãos, os meios irmãos, né? Vamos à nossa atividade lá na página 186. Associe cada fotografia à sua legenda. Nós temos a fotografia da letrinha A e a fotografia da letrinha B. Prestem bastante atenção nas características dessas duas famílias, certo? Nos dias de hoje, é comum as famílias serem menores que no passado. Qual é a imagem que representa essa família? É a imagem A ou é a imagem B? Tia, acredito que seja a imagem B. Pois é. Né? Isso Pois mesmo. essa família é menor. Olhem, nós podemos observar que ela tem apenas 2 filhos. O pai, a mãe e 2 filhos. Exatamente. Há cerca de 80 anos, era comum as famílias serem maiores que atualmente. Sim, é verdade. A imagem da letra A mostra isso, não é? Tem os pais e vários filhos aí. Podemos até contar. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um animal de estimação. 8 filhos. Muito Nossa. bem. E aí, vamos fazer o nosso resumo, saber o que nós estudamos? Vamos lá? O que estudei? Neste capítulo, aprendemos um pouco mais sobre a importância da família. Também conhecemos a família dos nossos colegas e percebemos como elas são diferentes. Família é o conjunto de pessoas com as quais convivemos desde que nascemos. Cada pessoa da nossa família
desempenham um papel especial em nossa vida. Estamos falando dos nossos avós, Sim. dos primos, dos tios. Nossa, não é nada melhor que um colinho de vovó, não é mesmo? Pois é. Só o da mamãe. Ou da vovó, os dois. Devemos respeitar todos os tipos de famílias. Cada família é de um jeito e tem suas próprias características. Existem diferenças entre as famílias do passado e as famílias da atualidade. É isso aí, crianças. O nosso capítulo está encerrando. Nós falamos nele sobre as famílias, que são as pessoas com as quais convivemos desde que nascemos e com elas aprendemos muito. Bons estudos, crianças, e até a próxima aula. Beijinho! Olá, meus amores! Chegou a hora da nossa agendinha. Peguem aí o módulo 3 e vamos fazer as atividades das páginas 184 até a página 187. Observem aí que há páginas que vocês somente irão estudar, ler, ok? Bons estudos e um beijinho no coração.